Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 6 de agosto de 2025. 5 caças russos atingidos na Crimeia. A Rússia sofreu perdas gigantes na ofensiva fracassada de verão. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam os seus comentários. E você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui, como sempre, você verá a verdade. Conto com vocês. Obrigado. 5 caças russos atingidos por um ataque realizado por drones do SBU, ou seja, da inteligência ucraniana, em operação na Crimeia. Um foi destruído, segundo a inteligência, e os outros foram danificados. Eu não sei dizer a extensão do que foi danificado, mas para mim é o seguinte: foi danificado, não pode levantar voo. E de fato esse é o caso. Todos esses jatos estão com problemas. Ser danificado pode ser às vezes uma coisa simples, que já em seguida ele pode sair voando. Mas esse não. Eles tiveram partes importantes destruídas que não conseguem voar. Então é como se fossem, ou como se tivessem sido destruídos. Isso aconteceu agora, muito recentemente, há 2 dias, na noite de 4 de agosto, em uma base militar da Força Aérea Russa, em Saki. E essa Saki tem o mesmo nome da cidade, né? Que fica essa cidade na Crimeia, criminosamente ocupada pela Rússia. Em uma missão do Centro de Operações Especiais, drones ucranianos destruíram uma aeronave Su-30SM, danificaram outra e 3 Su-24 e também destruíram um depósito de armas e munições nessa base aérea de Sumy, ou seja, foi muito lucro numa noite apenas nessa base aérea, toda essa destruição. E o depósito explodiu e pegou fogo. A base aérea de Saki, ela desempenhou durante a ocupação desde 2014 da Rússia na Crimeia um papel importante, e mais agora durante a segunda fase da ocupação violenta e também criminosa pelo ditador da Rússia. E ela é muito importante nas operações militares da Rússia no Mar Negro, e os danos ao ataque ucraniano foram, aconteceu há 2 dias, considerados muito significativos. Um jato único desse de Su-34SM, ele está aí em torno de 50 milhões de dólares, entre 50 a 60 milhões de dólares, de acordo com informações do próprio SBU. A operação especial, que foi bem sucedida, isso é uma operação especial, e não a guerra criminosa que o ditador da Rússia inventou contra a Ucrânia e teima em falar a mentira que é uma operação especial. E foi muito bem sucedida, justamente nessa base militar de Saki, marca mais um passo de enfraquecimento da capacidade dos russos de travar sua guerra de agressão contra a Ucrânia. O Kyiv Independent, um jornal ucraniano da capital da Ucrânia, que noticiou isso, bem como muitos jornais, e também no The Guardian, no The Sun, britânicos também foram noticiados. Eu dei uma lida geral em todos eles, né? E isso confirma, e também os blogueiros russos e blogueiros ucranianos também confirmaram. A Rússia não comentou oficialmente sobre esses ataques relatados, porque na realidade o ditador deve ficar com uma raiva muito grande pelo fato de que é um prejuízo grande demais para o seu exército, né? Que começou essa guerra sem nenhuma necessidade e sem nenhum motivo claro, né? Apenas em cima de mentiras, pelo simples fato de ter o poder sobre mais terra e poder sobre a Ucrânia. O Su-30MS é um caça multifunção. Ele é bimotor e de 2 lugares, desenvolvido pela Rússia, com produção iniciada na década de 2020. Enquanto isso, o Su-24 é um bombardeiro de ataque supersônico, bimotor e para todas as condições climáticas, desenvolvido pela União Soviética
na década de 70, ou seja, a partir de 1970. Eles não estavam sendo muito usados pela Rússia, mas fácil a Ucrânia ter destruído bastantes jatos Su-34, principalmente 2 Su-57, que seria o equivalente ao F-35 americano, que eles têm poucos desses, não estão nem voando mais, não estão atacando mais a Ucrânia com os Su-57, eles retraíram, né? Mas os Su-24 também é um prejuízo grande, que eles estão na faixa entre 30 a 35 milhões de dólares cada um, é muito dinheiro. A Rússia utiliza esses caças para ataques regulares contra a Ucrânia, bem como para patrulhas de vigilância por radar, de orientação de alvos e escolta de aeronaves de longo alcance. Esta não é a primeira operação bem-sucedida de drones da Ucrânia contra aeronaves russas e também na base aérea de Saki. Eles já atacaram outras vezes essa base aérea, com sucesso e sempre trazendo perdas e destruições para a Rússia. Eu acho engraçado, é uma base de que todo mundo sabe onde é que está, sabe o que tem, através de observações de drones de reconhecimento ou de satélites, a Ucrânia pode detectar isso e detectou que tinha esses aviões e atacou. Foi lá e atacou. Então, os russos, não sei qual a estratégia deles, o que eles pensam sobre isso. A Rússia sofreu perdas gigantes na ofensiva de verão. Esse é o nosso próximo tema, que eu quero desenvolver aqui. É um tema que eu acho ele sempre é recorrente, né? Porque as perdas que a Rússia sofreu não dá para repor, né? Principalmente as humanas, que são muito grandes. São perdas astronômicas e principalmente agora, o que eu quero me referir mais aos 2 meses dessa ofensiva de verão na região de Donetsk, que já nasceu fracassada, ou melhor, nem nasceu, né? Os invasores russos continuam a ofensiva de verão no leste da Ucrânia, sempre fizeram ofensiva ali, eu não considero que esteja caracterizada uma ofensiva, porque os ataques continuam iguais, no mesmo número e às vezes em número bem menor, né? É impossível falar de qualquer sucesso russo na frente de batalha, na região de Donetsk, mesmo que o Kremlin propague mentiras falando o contrário. Parece que os russos não obtiveram os resultados que queriam. Não só parece, não parece, mas é um fato, já que pode ser facilmente constatado. Eles bateram cabeça contra a parede na região de Pokrovsk, né? As forças de defesa ucranianas, em particular os fuzileiros navais, estão mantendo a linha. As brigadas de fuzileiros navais são a maioria ali. Orgulho a marinha ucraniana, que não tem navio de guerra como de grande porte, apenas navios patrulhas. Mas os fuzileiros navais estão se saindo muito bem. É muito difícil dizer se a Ucrânia vai ser capaz de contra-atacar. Ela está contra-atacando na estratégia de defesa ativa, né? Mas eles estão já preparando 8 brigadas, não sei como é que isso vai se comportar, porque não sabemos onde a Ucrânia vai contra-atacar agora, ainda, como eu noticiei ontem, no mês de agosto. O maior perigo que existe lá, a leste de Pokrovsk, onde é uma espécie de... Os russos estão tentando ainda, sem sucesso, há muito tempo, um semicerco, né? Se houver uma oportunidade de contra-atacar ali e repelir as tropas russas, isso garantirá significativamente a segurança de toda essa parte da frente de batalha. É importante que Pokrovsk, destacar que Pokrovsk é estrategicamente muito importante para as forças de defesa ucranianas, pois a perda desta cidade para a Ucrânia significa uma deterioração significativa na logística da aglomeração da logística entre, na logística entre Slaviansk e Kramatorsk. E a situação lá é com batalhas muito intensas, mas os ucranianos estão havendo-se muito bem e estão conseguindo segurar. Além de Chasiv-Yar, também Konstantinovka. Então, Pokrovsk é muito importante que seja mantida, porque aí essas cidades terão mais dificuldades dos russos tomarem conta. Em geral, no entanto, eu avalio que a situação no Donbass, considerando os últimos 2 meses, quando começou essa ofensiva de verão da Rússia, os recursos que o inimigo russo
inimigo da Ucrânia, investiu lá, também se fala em perdas astronômicas dos russos. Eles não alcançaram nenhum sucesso significativo, não avançaram nada, alguns milímetros talvez, né? Eles dizem que as forças de ocupação russa estão aumentando a atividade ao longo de toda a fronteira da região de Kharkiv também, com a Rússia, na fronteira, né? E também estão tendo muitas perdas. O exército ucraniano está fazendo contra-ataques na estratégia de defesa ativa e empurrando eles mais para trás, como relatei, inclusive, nesses últimos dias. E eles também, paralelo ao aumento da atividade em Kharkiv, eles estão tendo muitas baixas ali na região também. Essa situação, em geral, das grandes perdas dos russos nessa região é observada inclusive nas direções de Kupiansk e Limansk, acrescentou a fonte do porta-voz do Estado-Maior do Exército Ucraniano. No entanto, vamos ver Kupiansk, onde eles estão tendo não sucesso, mas as tropas ucranianas estão sob fogo mais pesado, parece-me que em todo o teatro de operações, nessa nova ofensiva de verão. Mas também os russos não estão conseguindo retirar os ucranianos nem furar o bloqueio na região. E os russos, enquanto isso, continuam a ter grandes perdas, tanto humanas quanto materiais. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Eu conto com você que não é inscrito para se inscrever, porque aqui você viu a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.